Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando essa igreja. Deus continue abençoando o pastor Gleison e os demais irmãos que o auxiliam neste trabalho maravilhoso, abençoado. Estamos impedidos de estarmos aqui no nosso grupo de costume com todos os irmãos. Estamos aqui em obediência também às autoridades que recomendam não haver reuniões devido à nossa aglomeração. Estamos aqui também nessa noite obedecendo com alguns irmãos. Graças a Deus. E sabendo, tendo a certeza, a confiança, a fé no nosso Senhor, que Ele esteve, que Ele está e que Ele estará para todo sempre no controle de todas as coisas. Agradecer ao pastor Gleison por essa oportunidade, pela confiança, de nos dar essa oportunidade. Agradecer aos irmãos que nos acompanham de casa, Estamos aqui na presença de 22 irmãos nos acompanhando direto da sua casa, da sua residência. Que Deus te abençoe. Se você não pegou a sua Bíblia, eu vou te dar alguns segundos aí para você buscar, apanhar a sua Bíblia, para juntos podermos fazer a leitura do texto que Deus nos colocou em nosso coração para podermos ministrar aqui nessa noite. Aleluias. Jesus é maravilhoso. Jesus é bom, bondoso, misericordioso, e Jesus é poderoso sobre todas as coisas. E a nossa mensagem vai partir baseado, a base da nossa mensagem nessa noite vai ser exatamente isso: o poder que o nosso Senhor Jesus Cristo tem sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre os espíritos malignos, sobre a morte também, porque o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade sobre ela. Você que já pegou a sua Bíblia, vamos abrir juntos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22, até o versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao versículo de número 25. Segundo a minha Bíblia, o tema deste trecho da Escritura Sagrada é: Jesus apazigua a tempestade. Vamos ler, versículo de número 22 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Aleluias, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Antes de compartilhar ela nesta noite, eu tive a oportunidade de compartilhar ela também ali no meu local de trabalho com duas pessoas que, em uma conversa rápida, conversamos, passei a minha visão sobre o que está acontecendo e qual é o meu sentimento diante disso, como eu estou me comportando como um cristão, como um ser humano também,
com emoções, que teme, que tem medo também, diante de situações conflitosas e situações difíceis. É natural do homem, é natural do ser humano, diante de uma situação adversa, diante de uma situação que foge do seu controle, que foge do poder, da inteligência, do poder econômico, do governo. É natural que algumas pessoas, diante de momentos como esse, tenham medo, tenham pânico e até mesmo se desesperem. É o que nós vamos discorrer nesse texto. O texto vai falar de um momento que Jesus estava com os seus discípulos, convida-os a entrar em uma embarcação e em uma cidade onde havia alguém necessitando de um socorro, havia alguém necessitando de libertação. Jesus convida os seus discípulos, aquelas pessoas que ele ensina, que ele convoca, que ele separa, para lhe ensinar-lhes experiências, ensinamentos poderosos, e que Jesus confiaria a estes homens o ministério que ele veio, ensinou, mas por algum tempo ele não iria dar continuidade, mas aqueles homens iriam ser os percussores desse ministério. E Jesus então convida estes homens que já tinham tido anteriormente a este episódio experiências com Jesus, já tinham experimentado que Jesus não era apenas um homem natural, já tinham experimentado que Jesus não era mais um profeta que se levantava. Jesus era mais do que isso, e Jesus demonstrou para eles. Lucas vai fazer questão. Gosto de Lucas, o diácono Fabiano, não sei se ele está nos assistindo, ele faz uma observação que eu gosto de trabalhar o livro de Lucas, porque para mim o livro de Lucas é o maior livro, é o mais completo do Novo Testamento a respeito do ministério de Jesus. O livro de Lucas vai abordar desde a concepção, ao nascimento, ao batismo, os ensinos, os milagres, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. É um livro completo para quem quer conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu aconselho a estudar, a ler esse livro. E por falar em ler, por falar em meditar na palavra do Senhor, em tempos de crise, em tempos de situações que nos traz segurança, situações concretas, que nos traz uma esperança do amanhã, eu aconselho e sugiro, em tempos de muitas informações, em tempos de países, nações divididas acerca de questões, se devemos ficar ou se devemos enfrentar o problema de frente, em mundo em que a informação ajuda, mas às vezes muita informação atrapalha, e principalmente informações, queridos irmãos, que não sabemos a veracidade. Essas informações muitas das vezes são perigosas. Então eu aconselho você que me escuta, você que me ouve, a ficar com aquilo que acreditamos que é verdade, a ficar com aquilo que nós acreditamos que não tem erro, que é a palavra de Deus. Palavra essa inspirada, autores que foram inspirados pelo próprio Deus. E eu te aconselho, baseado nisso que eu estou falando, a meditar, a se alimentar mais desta palavra, porque esta palavra vai trazer esperança para quem não tem. Esta palavra vai trazer uma saída para quem não tem encontrado uma saída. Eu trago até um exemplo para melhor compreensão dos irmãos. Cuidado com a quantidade de informações. Eu trago um exemplo. As informações são como líquidos, e o líquido que eu trago, esse monte de informações que eu trago como exemplo, é como se nós estivéssemos um copo com um refrigerante. Só contém refrigerante nesse copo, e nós estamos tomando um copo, tomando 2 copos, tomando 3 copos. Daqui a pouco esse líquido em excesso vai nos fazer mal.
Então eu te aconselho, dentro deste recipiente, a colocar outro líquido, colocar um líquido que vai te trazer nutrientes, que vai te trazer vida. Eu te aconselho a colocar dentro deste copo a palavra de Deus. É como se dentro deste mesmo copo que está armazenado só refrigerante, quando nós meditamos, buscamos uma resposta na palavra de Deus, é como se começasse a transbordar este copo de refrigerante, só entrar água, a ponto de que aquilo que nos fazia mal, agora vai nos começar a fazer bem. A ponto de que aquilo que predominava, a palavra de Deus começa a preencher, e daqui a pouco, aquilo que não estava nos fazendo bem, começa a sumir, e este copo só existir algo que nos traz confiança, que nos traz paz. E isto é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu vejo essa situação que nós estamos vivendo e enfrentando como uma tempestade que os discípulos também enfrentaram aqui na leitura que nós fizemos. E eu tenho dito que tempestade, queridos irmãos, ela tem uma data, ela tem um início, ela tem um horário, mas ela também tem um fim. Tempestade, queridos irmãos, ela vem, muitas das vezes, traz prejuízos, deixa algumas casas destelhadas, deixam algumas estruturas fortes no chão. Tempestade faz essas coisas, tempestade produz alguns prejuízos, mas tempestade também, dependendo do nosso olhar, dependendo de como encaramos ela nos traz experiências que outras situações prazerosas, confortáveis, não poderiam nos trazer. Eu tenho uma certeza, e não me atrevo a dizer, porque há uma dúvida sobre a mente de alguns, o que está acontecendo é o fim? O que está acontecendo será o fim do mundo? O que está acontecendo será a volta de Jesus? Eu não quero arriscar que isso seja uma verdade, porque a palavra de Deus fala, quando uma dessas situações, epidemias, guerras, amor de muitas pessoas se esfriando, Jesus vem dando algumas situações, quando elas começassem a se tornar uma verdade para nós, era sinal, era hora de nós pararmos um instante e meditarmos que Jesus está próximo, a segunda vinda de Jesus está próximo. Ele não disse para ninguém, nem mesmo para os seus discípulos. Ele até fala para os seus discípulos quando é questionado sobre o tempo, sobre a hora, sobre a estação. Jesus diz assim: não importa, não se preocupe com o tempo, com a estação. Se preocupem em estar guardando a minha palavra. Se preocupem em estar se revestindo das armaduras, da couraça, da fé, do capacete da salvação, da espada da justiça, que é a palavra do Senhor. Não se preocupe com a hora, não se preocupe com o dia, porque nós não sabemos, mas se atente para o que está acontecendo. Se atente para o que está acontecendo, e não se desespere, não entre em pânico. Como eu disse na minha fala no início, é natural o ser humano, diante de uma tempestade, temer, se apavorar. Mas nessa noite, baseado, não nas informações da mídia, não nas informações que estão nos bombardeando, mas na informação da palavra de Deus, eu quero te trazer, querido irmão que me escuta, conforto, paz, esperança. Mas é necessário que você entenda que o problema não é a tempestade, não é o que está por fora, mas às vezes, queridos irmãos, o problema é o que está dentro de nós.
Às vezes o problema é como está diante da tempestade a nossa confiança em Deus. O problema não é a tempestade, o problema é como está a nossa confiança em Deus. Veja que interessante, veja que o problema ali para os nossos irmãos que estavam navegando com Jesus, não era a tempestade, não era, porque Jesus estava no barco. Jesus, ainda que o texto mais à frente vai falar que ele descansa, que ele dorme, não significa que ele havia esquecido dos seus discípulos, não significa que as promessas dele tinham caído por terra diante da vida daqueles homens. Diante da tempestade, queridos irmãos, ainda que para você pareça que não tem saída, ainda que para você pareça que é o fim, que Deus não está contigo, pela circunstância, não se engane, porque Jesus sabia dessa tempestade. Querida igreja, tenha certeza que isso que nós estamos vivendo estava na agenda de Deus. Tenha certeza que isso pode ter pegado os homens de surpresa, podem ter pegado eu e você de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. Tenha certeza, nós não temos a verdade do que está por trás disso, nós não temos a segurança, as nações não têm a segurança do que será o nosso futuro, mas eu te digo, Deus sabe, Deus tem registrado nas suas escrituras qual é o nosso futuro, para onde nós iremos, Deus tem registrado. Então, querido irmão, não se preocupe, mas irmão Natan, é difícil, Jesus não falou que nós não iríamos enfrentar tempestade, Jesus não falou que nós não iríamos sofrer as consequências de tempestades, mas uma coisa Ele nos assegurou, que Ele iria voltar para buscar a sua igreja. Ele, quando morre, ressuscita ao terceiro dia, ele volta ressurreto, passa 40 dias com os seus discípulos, participa de uma ceia com eles, ensina mais algumas coisas com eles, mas em um determinado momento, a palavra de Deus fala que Jesus está com alguns discípulos, abençoa eles, e daqui a pouco, ele é tomado, ele ascende, uma nuvem o busca, esconde ele, e os discípulos ficam olhando, admirados, e ao mesmo tempo perplexos com aquela situação. Começam a ficar tristes, mas daqui a pouco aparecem dois homens na figura de um anjo, e fala para aqueles homens: ei, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele irá voltar para buscar a tua igreja, para buscar aqueles que se renderem ao seu poderoso nome. Outro conselho, outra sugestão que eu dou a você que está me ouvindo agora, em tempo real, e para você, amado irmão, amado ouvinte, que me escuta agora, que talvez vai me escutar depois, na gravação desse vídeo, você que está afastado do Senhor, você que decidiu navegar sozinho nesta vida, eu te convido, querido irmão, a voltar para os braços do Pai, a voltar para a presença do Senhor, a voltar para o refúgio, para o lugar seguro, que é os braços do Senhor Jesus Cristo. E eu também oriento
aqueles que estão na presença do Senhor, independente da situação, ainda que fisicamente estamos impedidos de estarmos adorando o nome dEle, continue adorando, continue buscando, continue enchendo este teu copo de água, não deixe líquidos, não deixe substâncias, ingredientes que te fazem mal para o seu coração, para a sua mente, tomar conta do seu ser. Se encha, transborde da presença do Senhor. Confie nele, queridos irmãos. É hora, em tempo de tempestade, um conselho sábio, um conselho de psicólogos, um conselho de médicos, e certamente Jesus nos daria este conselho: mantenha-se calmo, tenha frieza, mantenha-se calmo, acalme-se. Jesus está no controle, igreja, Jesus está no controle, irmãos, acalme-se. Eu dizia isso para alguém hoje: querido, se preocupar com o amanhã não irá resolver o nosso problema. Nós somos limitados, o homem é limitado e todos estão tendo provas disso. O homem está tendo prova, os poderosos estão tendo prova que nem tudo eles podem controlar, nem tudo eles podem resolver. Tempestade nos traz ensinamentos. Tempestades podem ser pedagógicas. Aleluia. Voltando ao texto, resumindo, o texto já é resumido e eu quero resumi-lo mais ainda. Os discípulos entram com a promessa de que iriam para o outro lado. Entram com a certeza de que a navegação iria ser tranquila. O problema da tempestade é essa: ela não avisa a hora, ela não avisa o lugar, ela nos pega de surpresa. Parecido com o momento que nós estamos vivendo. Os discípulos até então estavam tranquilos no primeiro convite. Daqui a pouco vem um vento impetuoso, barulhento, estrondoso, movia as ondas, chegava a jogar dentro do barco, muita água entrando dentro do barco. Situação que aqueles homens não podiam controlar. Ainda que pegassem baldes para retirar a água, não seria suficiente. Informações vinham à mente deles. Desespero vinha à mente deles. Será o nosso fim? Será que a embarcação vai naufragar? Será que vamos perecer? Mas curioso, que por um determinado momento, eles parecem não ter fé, eles parecem desacreditar, parecem esquecer de quem estava com eles, parecem esquecer da promessa de Jesus, que eles iriam para o outro lado, mas por um instante eles lembram de Jesus, eles param um pouco, respiram, puxam o ar. Quem sabe eles pararam, tiraram a visão da tempestade, tiraram a visão da água que enchia o barco, e lembram-se de alguém que poderiam resolver. Ainda tinha uma esperança para eles. Quem era? Jesus. Então eles resolvem ir até Jesus, e talvez pelo desespero fazem uma pergunta indagadora: mestre, estamos perecendo. Mestre, as informações, o que nós estamos vendo, vai nos fazer mal. Tirou aqui todas as nossas estruturas, perdemos o controle da situação. Mestre,
O barco que estava navegando tão bem, que estava fluindo tão bem, mestre. O sonho de chegar estava perfeito. Os sonhos, os projetos para 2020 estavam tudo nos conformes, a agenda já estava feita. Até dezembro estava tudo programado. Mestre, e agora? Como vamos cumprir a agenda de chegar ao outro lado? Jesus olha, antes de exortar, ele resolve o problema. Tempestade, vento, acalma, cala-te. E o vento parou. Naquela hora, porque o mar, aonde aqueles homens estavam, era natural tempestade. A tempestade estava ali, pastor Gleison, ainda. Mas por uma ordem, o desespero estava ali ainda. Mas veio uma ordem, daquele que tem poder, daquele que governa, daquele que a Bíblia chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem poder sobre a terra, sobre os mares e sobre o inferno também. Aquele que tem poder para dar vida e para tirar. Aquele que tem poder para resolver qualquer problema impossível. Eu me vejo como aqueles discípulos, navegando em volta de tempestades, informações me cercando, querendo me desesperar. Mas aquele que dá segurança, dá conforto, dá paz, acalma o meu coração, me faz olhar para dentro de mim, resgatar uma ferramenta poderosa que nós temos, que é a fé. A confiança, a certeza de que a tempestade vai passar, o mar vai se acalmar. Depois nós vamos olhar algumas casas destelhadas, alguns estragos que a tempestade produziu. Mas nós vamos olhar para o alto e agradecer ao Senhor, porque Ele nos sustentou diante da tempestade. Veja que este momento, poderíamos estar parados em casa, aceitando a situação, mas Deus levanta o pastor Gleison, Deus levanta alguns pastores para tomar posse de uma tecnologia que não tínhamos costume, de que nem usávamos, como um escape, como uma saída, para se mantermos na presença do Senhor, diante da tempestade. Não se preocupe com o dia de amanhã. São 20 horas e 16 minutos. Não se preocupe com o que vai acontecer. O meu relógio está atrasado, mas não se preocupe, o que eu quero dizer, não se preocupe com os seus próximos minutos e com as suas próximas horas. Siga os procedimentos, siga as orientações técnicas, elas são boas. Mas siga em primeiro lugar as orientações vindas da palavra do Senhor. Jesus acalma a tempestade, como o texto é bem claro, e os discípulos entendem aquilo que eu falava no começo. O problema não era a tempestade. Talvez os discípulos depois, refletindo, depois que a poeira baixou, eles olharam um para o outro, nossa, de fato, Jesus repreende eles, os de pequena fé. Mas Jesus também sabia, Jesus tinha bom senso, Jesus sabia que eles como um homem iriam temer. Jesus sabe, irmãos, que em um determinado momento, diante de tudo isso, o irmão Natan temeu, o irmão Natan teme. Jesus me conhece, mas Ele nos visita nessa noite. Ele visita a tua casa nesta noite e diz para você: acalma-te, confia, descansa.
Por que que eu digo que é perigoso você se preocupar com as próximas horas? Porque Jesus mesmo falou: não se preocupe com o dia de amanhã, basta a cada dia as suas tempestades, o seu mal. Se preocupar com o amanhã, que ninguém nos garante como vai ser, não é sábio, é carregar 2 fardos desnecessários. Jesus tem nos sustentado até aqui, e Ele continuará certamente nos sustentando. Confia nele, e o mais Ele vai fazer sobre as nossas vidas. Eu agradeço essa oportunidade, que Deus continue nos abençoando, Deus continue abençoando os nossos pastores, em especial o pastor líder do setor Betel, o pastor Gleice. Deus continue abençoando toda a equipe que está aqui, que a câmera não mostra. Deus abençoe você que nos aguardou aí, que esteve conosco até esse presente momento. Não saia ainda, estou devolvendo a oportunidade para o pastor Gleice para estar encerrando o trabalho, e que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.